Olá pessoal, aqui é o professor Diego Souza e nós estamos aqui para mais um vídeo de Geografia para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, Escola Luiz Pereira Sobrinho. O tema da aula de hoje é a dinâmica populacional e as suas desigualdades na Europa, Ásia e Oceania. Antes de qualquer coisa, para eu saber que você que é meu aluno está assistindo, não esqueça de deixar aí nos comentários do vídeo o seu nome e qual a série que você pertence. Bom, antes de começar este tema, nós vamos relembrar alguns conceitos. Por exemplo, você sabe o que é população? Qual a diferença entre população urbana e população rural? O que é uma aglomeração urbana? Você sabe a diferença de um país populoso para um país povoado? Essa e outras perguntas nós vamos relembrar na aula de hoje. Vamos lá? Bom, primeira pergunta que a gente trabalhou, o que é população? Antes de tudo, população, né, é um conceito que vem inclusive da ecologia. Mas em geografia é o conjunto de indivíduos de um determinado lugar. Em demografia nós podemos dizer que significa quantidade de pessoas. E a população urbana? A população urbana é bem simples, é aquela população que vive nas cidades. População rural, a população que vive no campo. Nos últimos tempos, com o surgimento das grandes metrópoles, que se tornaram inclusive megalópolis, surgiram novos termos. Inclusive um desses termos é aglomerações urbanas, ou também tem um outro termo muito próximo, que são as regiões metropolitanas. Aliás, nós aqui de Carapicuíba moramos em uma região metropolitana. Aglomerações urbanas, inclusive de acordo com a nomenclatura que é usada inclusive pelo IBGE, são regiões, são lugares formados por municípios que se expandem do seu núcleo urbano para fora dos limites, com aumento da produção e dos fluxos. Agora, a outra pergunta que eu tratei com vocês sabem a diferença de um país populoso para um país povoado? A diferença de um país populoso para um país povoado é a seguinte: um país populoso é aquele país que possui uma grande quantidade de habitantes. Por exemplo, a China, que é o país com a maior população do mundo. Já um país povoado é aquele país que tem uma grande quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, também conhecido como densidade demográfica. São países que têm uma grande densidade demográfica. Bom, nós vamos aprofundar esses temas, esses assuntos voltados à Ásia, que é onde nós vamos ter as grandes aglomerações urbanas, nós vamos ter aí países com grandes populações, a Índia, China, Japão, Europa, e também vamos falar um pouquinho sobre a Oceania nas próximas aulas. Mas antes disso, eu convido vocês para assistirem junto comigo esta animação que foi produzida pelo Museu Americano de História Natural. O nome dela é População ao Longo do Tempo. Eu vou passar ela de forma acelerada para que a gente consiga observar no mapa do mundo a evolução do crescimento populacional ao longo de milhares de anos. Vamos ver então? Assistam comigo. População humana. A teoria diz que os humanos modernos evoluíram na África há 200 mil anos. Cerca de 100 mil anos atrás começaram a migrar pelo globo. Nossa população permaneceu baixa, provavelmente com menos de 1 milhão de pessoas. Com o advento da agricultura, o crescimento acelerou.
a população mundial chegou a aproximadamente 170 milhões de pessoas. Ano 1. Cada círculo representa 1 milhão de pessoas. Império de Han, na China, e Império Romano, na Europa. Surgimento da Rota da Seda. Era de Ouro da Índia. Pico da civilização maia. Surgimento do Islã. Varíola, no Japão. Invenção da pólvora. Invenção da bússola de navegação. Império Mongol. Peste bubônica, um raro declínio na população mundial. Chegada dos europeus na América. Comércio transatlântico de escravos. Revolução Industrial, população 864 milhões. E tecnologia moderna trazem um crescimento mais rápido. Guerras mundiais, população 2,2 bilhões de pessoas. Gráfico de projeção da população mundial. Se as tendências atuais continuarem, a população global chegará a um pico de 11 bilhões por volta de 2100. O crescimento está desacelerando porque as taxas médias de fertilidade estão caindo em quase todos os países. Em 1950, a taxa era de 5 filhos por mulher. A projeção para 2100 é de 2 filhos por mulher. Se as previsões de fertilidade estiverem baixas, nosso pico será mais baixo ou mais alto. Voo 200 mil anos para a população chegar a 1 bilhão de pessoas e apenas 200 anos para alcançar 7 bilhões. À medida que a população cresceu, o uso dos recursos também aumentou. Escolhas que fazemos hoje: planejamento familiar, redução do consumo, controle da poluição, proteção dos habitats. Escolhas que fazemos hoje afetam o futuro nosso e de toda a vida na Terra. Uma outra dica para vocês estarem acessando é o site worldmatters.info, que é um contador de população em tempo real. Baseado em estatísticas, lá eles trazem informações como, por exemplo, a quantidade atualizada da população mundial, quantas pessoas nasceram naquele ano, quantas morreram e assim por diante. Muito bem, agora que você já viu esta animação, este mapa e também o site que mostra os dados demográficos em tempo real do planeta, chegou a hora da nossa atividade. E na atividade que eu proponho para vocês, que inclusive é a nossa última atividade do terceiro bimestre, vocês vão fazer uma pequena pesquisa, responder em seu caderno e mandar a foto para a gente, tá legal? Primeira pergunta que vocês deverão responder é: quais fatores influenciaram
o crescimento da população mundial nos últimos 200 anos? Então, esta é uma pergunta que demanda uma pesquisa. Eu não tratei deste tema neste vídeo, mas vocês vão pesquisar em livros, em sites da internet, o que fez a população crescer nos últimos 200 anos. A segunda pergunta é uma pergunta reflexiva. Vamos lá? Como podemos diminuir os impactos sobre os recursos naturais, mesmo com a população em crescimento? Sempre houve esse debate, né? Crescimento da população versus recursos, né? Inclusive, havia uma discussão na época de um camarada chamado Thomas Robert Malthus, se as pessoas iam conseguir sobreviver com a quantidade de alimentos que tinha na época. E essa é uma discussão que não cabe somente aos alimentos, mas todos os recursos naturais de uma forma geral. Né? Então, uma pergunta reflexiva, onde você vai colocar a sua opinião. Como podemos sobreviver, como podemos viver neste planeta, diminuindo os impactos que nós causamos sobre os recursos naturais que nós precisamos para sobreviver também. Terceira e última atividade é uma charge que vocês vão produzir sobre o tema população. Professor, eu não sei desenhar, eu desenho mal. A gente já fez uma atividade parecida no outro bimestre, tá? Caso você não consiga, a gente sabe que tem aplicativos que dá para fazer, para produzir uma charge, eu posso até colocar depois aí na descrição da atividade os aplicativos, tá? Caso você não consiga ou tenha dificuldade para fazer isso, você pode pesquisar uma charge na internet, anexar o print ou a fotografia junto com a atividade, tá bom? Então é isso. 2 perguntinhas, mais uma charge. Essa é a nossa última atividade do terceiro bimestre. Outra coisa, não se esqueça de anexar a imagem da sua atividade lá no Google Classroom. Tá? Muita gente coloca a atividade como concluída, porém não envia o anexo do arquivo. Tá bom? Se você não está conseguindo, muitas pessoas não conseguem acessar por conta das versões do celular, você pode fazer o seguinte, manda a atividade por e-mail. Vou deixar o meu e-mail aqui na descrição do vídeo e aí vocês podem estar enviando a atividade por e-mail também. Beleza, galera? Este foi o nosso vídeo de hoje, deste tema que está apenas começando. Nas próximas aulas nós vamos aprofundar sobre isso. É isso aí, ficamos por aqui.